1 de Pedro 5, do verso 1 até o versículo 4. Diz-nos o seguinte, palavra do nosso Deus. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Até aqui, até o versículo 4, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção da sua santa palavra em nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há uma regra que nos acompanha neste mundo. E via de regra eu cito essa regra para os irmãos. Que regra é? Todo benefício, ele traz consigo um compromisso. Todo benefício, ele traz consigo um compromisso. Se você for olhar em relação à sua vida secular, você vai observar essa regra sendo realidade no seu trabalho. Quanto mais alto é o seu cargo, quanto mais alta é a sua função, consequentemente, as responsabilidades que são inerentes a esse cargo, a essa função, elas vão aumentar. É natural, é natural. E aí, quando você traz esse princípio para a nossa realidade espiritual, você vai perceber claramente que esse princípio também ele é válido. E espiritualmente falando, quanto mais somos beneficiados por Deus, quanto mais somos abençoados pelo Senhor, mais implicações nós temos em termos de obrigações para com esse Deus, para com esse Senhor. Quando Pedro, por exemplo, ele escreve aqui nessa primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele fala isso. Ou seja, Deus nos constituiu povo seu, Deus nos constituiu como seus sacerdotes. Então são os benefícios. E quais são os compromissos? Para que a gente possa levar a sua luz, levar a sua palavra, testemunhar do seu evangelho ao mundo perdido. Então, não tem, com algumas exceções, se é que porventura exista, como a gente fugir a essa regra. Ou seja, todo benefício, ele traz consigo um compromisso. E quando a gente pensa em termos de liderança, quando a gente pensa em termos de liderança espiritual, a gente vai perceber que essa regra é válida. Deus chama, Deus comissiona determinadas pessoas para exercer a liderança? Sim. É um privilégio, de certa forma, nós podermos ocupar essas funções? Não resta a menor dúvida. Mas, repito, juntamente com os privilégios, a gente também não pode negar que vem os compromissos. É justamente disso, irmãos e amigos, que Pedro ele está falando nesse trecho. Nesse trecho que nós acabamos de ler. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo número 4. Pedro ele está aqui terminando, concluindo a sua primeira carta. E nessa parte final, vamos assim dizer, inicialmente falando, ele se dirige aos líderes das igrejas para as quais ele está aqui escrevendo, versículo 1 até o versículo 4. Esses líderes para os quais Pedro aqui escreve, pastoreava irmãos, mas não só irmãos perseguidos por causa do evangelho, irmãos que sofriam por causa da palavra de Deus, e cabia a esses líderes pastorear a esses irmãos. E diante dessa palavra final, diante dessa palavra dirigida especificamente àquelas pessoas, qual é o conselho, qual é a exortação, qual é o apelo que Pedro faz àqueles homens, àqueles presbíteros, àqueles líderes espirituais, que eles desempenhassem corretamente, que eles desempenhassem fielmente os seus ministérios. É por isso que Pedro ele fala, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. A palavra rogar aqui, literalmente falando, significa apelar.
apelar de maneira intensa, apelar de maneira afetuosa, no caso específico, para que aqueles presbíteros desempenhassem o seu ministério. É aquilo que a gente acabou de falar. Todo privilégio traz consigo compromisso, todo benefício traz consigo responsabilidade. E é o que a gente vê aqui sendo destacado pelo apóstolo Pedro. Eles eram líderes da igreja? Sim. Eles eram presbíteros da igreja? Sim. Eles ocupavam um lugar de destaque? Não resta a menor dúvida. Agora, havia obrigação. Que obrigação? Deles pastorearem o rebanho que Deus lhes havia confiado. Então, na noite de hoje, conforme nós falamos agora há pouco, dentro desse momento especial, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema, na noite de hoje: apelo aos líderes. Apelo aos líderes. E repito, todos nós que somos líderes devemos pegar essa palavra para nós. Não só a liderança cristã, espiritual, mas também a liderança doméstica, a liderança no nosso local de trabalho, a liderança que porventura a gente exerce na sociedade. Esses princípios que nós temos aqui servem para qualquer nível, para qualquer categoria de liderança. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação. Quais são os pontos, quais são as verdades que a gente pode extrair aqui desse texto de Pedro? Em primeiro lugar, nós podemos ver a humildade do líder, a necessidade de humildade do líder. Olha só o que nós encontramos no versículo 1. Acompanhem conosco aqui a leitura desse trecho. 1 de Pedro 5, versículo 1, somente o versículo 1 agora. Diz o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Não obstante Pedro ele ser apóstolo, aqui nesse trecho, Pedro ele se coloca na condição das mesmas pessoas para as quais ele está se dirigindo, pessoas que ele está, literalmente falando, aconselhando. Movido por humildade, movido por amor, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, se coloca na mesma condição, na mesma posição dos seus exortados. É por isso que ele diz: eu, Pedro, presbítero como eles. A gente sabe, Pedro ele era apóstolo no sentido especial, que não há mais igual em nossos dias. Pedro ele foi uma pessoa que Deus a chamou para exercer uma função especial dentro do seu reino, de certa forma encabeçar a igreja, pelo menos durante um determinado período, de exercer, vamos assim dizer, essa função, essa posição, no sentido destacado do cristianismo, por não dizer até mesmo mundial. Mas aí, mesmo diante desse quadro, mesmo diante dessa situação, o que é que Pedro faz? Ele se coloca na mesma condição. Ele se coloca na mesma posição de um presbítero, de um pastor local. A palavra presbítero, conforme a gente já estudou aqui em várias oportunidades, significa literalmente ancião, significa literalmente alguém experimentado espiritualmente, ou seja, um pastor, quer ser na condição de um pastor docente, ou seja, aquele que ensina, quer ser na condição de um pastor regente, ou seja, aquele que conduz, ou seja, o presbítero propriamente dito. Então, Pedro ele se coloca na mesma condição dos seus exortados. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, fica um princípio, uma verdade, que jamais a gente pode esquecer em relação às nossas vidas. Ou seja, a maturidade, inevitavelmente, ela produz humildade. A maturidade, inevitavelmente, ela produz humildade. Quando Pedro ele escreve essas palavras aqui, ele já era um senhor de aproximadamente 62 anos de idade. 62 anos de idade. Ele já tinha vivido, melhor dizendo, muita coisa dentro do cristianismo. Experiências positivas, experiências negativas. Ele era, vamos assim dizer, uma pessoa calejada. Não só no sentido espiritual, mas também dentro da sua participação e envolvimento na causa do Senhor. E o que foi que tudo isso resultou, e o que foi que todas essas experiências produziram no coração do apóstolo Pedro? Produziram humildade. Esse sentimento de humildade.
É interessante porque, ao andar com Deus, ao prosseguir no caminhar do Senhor, ao ter vivência com Deus, Pedro, ele teve o seu coração transformado. A gente vê um Pedro completamente diferente daquele Pedro dos evangelhos, que era levado pelas circunstâncias, que era meio passional diante das situações. Aqui não. Você já vai ver um Pedro mais racional, um Pedro mais contemplativo, porque a sua maturidade espiritual, o seu crescimento espiritual o levou justamente a essa posição. Daí essa lição, esse princípio que jamais a gente pode esquecer. Ou seja, a maturidade espiritual, naturalmente, ela produz humildade na vida e no coração de um servo de Deus, de um servo do Senhor. Então, eu queria me dirigir especificamente para os irmãos oficiais, que tomarão posse na noite de hoje em relação ao oficialato da nossa igreja. Me dirigir em que termos, meus irmãos, que vocês possam desenvolver? Que vocês possam desenvolver a maturidade espiritual. A cada dia que se passa, a cada período que vocês vivem, a cada circunstância que vocês experimentam, e que essa vivência espiritual possa produzir no coração de vocês a humildade necessária para exercer o ministério que Deus os chamou para que vocês possam desempenhar. No seu sentido mais geral, todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, que exercemos posição de liderança na igreja, eu também os conclamo a terem essa mesma postura, ou seja, de nós nos desenvolvermos em termos espirituais, de nós amadurecermos na nossa vida com Deus, de nós nos calejarmos espiritualmente, para que esse processo possa gerar em nós humildade, a consciência de que nós não somos nada, a consciência de que nós não fazemos nada, a consciência de que nós não podemos fazer nada, ter esse sentimento nos nossos corações, porque é isso que garante o exercício daquilo que Deus nos chama para fazer de maneira correta. Esse é o sentimento que Deus ele quer ver nos nossos corações, dentro da condição de líderes que porventura a gente exerça. E aqui a gente pode ver, não só dentro da Igreja de Deus, mas em qualquer nível de atuação. Nós estamos lá no nosso local de trabalho, se nós estamos lá na nossa escola, se nós estamos lá na nossa posição de proeminência dentro da sociedade, precisamos ser humildes. Não há lugar para soberba, não há lugar para orgulho, não há lugar para vanglória no coração daqueles que querem servir fielmente ao Senhor. Infelizmente, a gente vê que os papéis se invertem, os valores se invertem. E hoje, até mesmo dentro da Igreja de Deus, a gente percebe isso. Lideranças com lugar de destaque, onde muitas vezes os próprios cristãos colocam essas pessoas nesse lugar de destaque. E isso muitas vezes sobe a mente, sobe o coração. E a humildade ela é cancelada. Por isso a necessidade que a gente tem de andar com Deus, de aprofundar a nossa comunhão com o Senhor, de ter vida de oração, de ter conhecimento da palavra, de termos prática cristã, porque na medida em que a gente anda por esse caminho, a gente vai tendo ciência. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada, a parte da graça de Deus operando no nosso coração. É isso que Pedro aqui ele faz. É essa humildade que a gente vê no apóstolo Pedro, se colocando na mesma categoria de um pastor local, apesar de ser apóstolo. Por quê? A sua vivência com Deus o levou a esse nível, a essa condição. Então, em primeiro lugar, o que é que a gente vê? A gente vê a humildade, a necessidade de humildade do líder. Mas não só isso. Seguindo a sequência aqui do texto, em segundo lugar, a gente observa o apelo. A gente observa o apelo aos líderes, o apelo que o apóstolo Pedro fez aos líderes e que ele nos faz aqui na noite de hoje. Olha só o que nós encontramos na parte inicial do versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 5, parte inicial do versículo 2. Diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Aqui Pedro ele faz uma exortação verdadeira, uma exortação genuína, uma exortação sincera para a liderança daquelas igrejas. Em que sentido? Delas cuidarem do rebanho que Deus lhes havia confiado, ou seja, cuidarem das suas respectivas igrejas. Então, isso implica em atender às necessidades,
as carências espirituais dos liderados, sobretudo como um povo que sofria por causa do evangelho. E esse é o detalhe que eu gosto sempre de chamar a atenção. Quando Pedro ele se dirige aqui a esses irmãos, a essa liderança aqui, eram para pessoas que estavam sendo assoladas pela perseguição por causa do evangelho. Então, eram pessoas que estavam sofrendo por causa da palavra. E aí, quando Pedro se dirige para a liderança, ele fala justamente isso, ou seja, pastoreiem, cuidem do rebanho que Deus lhes deu, que Deus lhes concedeu. Mas aí a gente fica a se perguntar, mas como é que isso poderia acontecer na prática? Será que o apóstolo Pedro ele chega nesse nível de mostrar, no seu sentido detalhado, como é que esse pastoreio deveria acontecer por parte daqueles presbíteros, por parte daquela liderança? Sim, sim, sim. Pedro mostra 3 atitudes que eles deveriam ter para que eles pudessem pastorear o rebanho de Deus conforme a sua vontade. Em primeiro lugar, eles deviam liderar voluntariamente. Em primeiro lugar, eles deveriam liderar voluntariamente. Olha só a sequência do versículo 2. A sequência do versículo 2. Pedro ele prossegue e diz: não por constrangimento, e ele complementa, mas espontaneamente. E ele diz mais, como Deus quer. Pedro aqui ensina que o pastoreio da Igreja de Cristo não deve ser algo imposto, mas o pastoreio da Igreja de Cristo deve ser algo espontâneo, deve ser algo voluntário. Ninguém, absolutamente ninguém, deve ser constrangido a liderar. Não, jamais. Isso deve ser feito com espontaneidade, com o propósito, com o objetivo de agradar a Deus. Com isso, Pedro ele está procurando combater a possível preguiça que poderia acontecer na vida daqueles irmãos, uma vez que eles estavam exercendo a posição de liderança. A voluntariedade na liderança é uma das formas de nós demonstrarmos gratidão a Deus pelo fato dele ter nos colocado em funções específicas e especiais dentro da sua igreja. E aqui você aprende esse outro princípio que deve nortear as nossas vidas. No caso específico dos presbíteros, dos oficiais, no caso extensivo de todos nós que exercemos liderança na igreja, e no sentido geral de todos nós que ocupamos liderança em qualquer nível da nossa vida. Ou seja, o exercício da liderança requer disposição. O exercício da liderança requer disposição. Nós não seremos bem-sucedidos naquilo que nós estamos fazendo se nós não tivermos disposição no nosso coração para isso. É preciso, irmãos oficiais, termos coragem. É preciso, irmãos oficiais, termos envolvimento com a obra do Senhor. Do contrário, nós não iremos pastorear corretamente as ovelhas de Deus. É preciso, demais irmãos que ocupam função de liderança dentro da igreja, essa mesma disposição, esse mesmo vigor, para que assim, de fato, Deus nos use eficazmente dentro da realização da sua obra. Não há lugar para descompromissado, não há lugar para preguiçoso dentro da obra do Senhor. Não. Se Deus nos chama para fazer, façamos. Se estamos ocupando a função, façamos, correspondamos com essa função, dando o sangue, a vida, se for necessário. Porque é assim que Deus quer. E a gente não pode ser forçado a isso. Deve ser algo que flui de um coração grato por tudo aquilo que Deus operou e já fez em relação às nossas vidas. Então, como é que deve ser feito o pastoreio? Qual é o apelo que Pedro faz aqui? Líderes, pastores, diáconos, liderem voluntariamente. Em segundo lugar, nós devemos liderar prestativamente. Em segundo lugar, nós devemos liderar prestativamente. Olha só a sequência do versículo 2, o complemento do versículo 2. Pedro ele fala, nem por sorda ganância, mas de boa vontade. Ou seja, além da disposição, Pedro ele aconselha os líderes da igreja que exerçam seus cargos de boa vontade. Essa orientação é um alerta
contra o perigo da cobiça que a gente pode ter nutrido no nosso coração. Cobiça no sentido material, cobiça no sentido da projeção, porque muitas vezes a gente não tem a cobiça em relação aos recursos materiais, mas a gente tem a cobiça no sentido da nossa projeção, do nosso destaque, da nossa vanglória. E como tem pessoas que exercem, inclusive o ministério cristão, tendo esse sentimento dentro do seu coração, elas têm que aparecer de qualquer forma, elas têm que ser destaque de qualquer forma. Não, não, não. É interessante a gente observar que a expressão sorda ganância que Pedro usa aqui traz a ideia de uma ganância indigna, uma ganância mesquinha, um lucro vergonhoso, um lucro desonesto. Pedro diz, isso não é motivação para um líder. Pedro aqui, ele está trabalhando a motivação correta, que deve existir no coração da liderança, no coração dos presbíteros, no coração dos pastores, para que assim eles possam fazer de boa vontade aquilo que Deus quer e não visando qualquer tipo de benefício, seja financeiro, literalmente falando aqui, seja outro tipo de benefício. Não, não. Tem que ser de boa vontade. Então, como é que nós pastoreamos adequadamente as ovelhas de Deus? A gente precisa liderar voluntariamente. A gente precisa liderar prestativamente. Mas não só isso, não só isso. Em terceiro lugar, nós devemos liderar exemplarmente. Em terceiro lugar, nós devemos liderar exemplarmente. Olha só o que a gente tem aqui no versículo 3. Versículo 3, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Diz o seguinte: nem como dominadores dos que foram confiados. Veja, antes tornando-vos modelos do rebanho. Tornando-vos modelos do rebanho. Então, depois de avisar sobre os perigos da preguiça, sobre o perigo da ganância, Pedro alerta. Ele alerta os líderes a serem modelos, exemplos para os seus liderados, para os seus seguidores. A palavra modelo que Pedro usa aqui, literalmente aqui, significa molde. Literalmente falando, significa molde. Essa palavra ela era usada para descrever as marcas que ficam no corpo quando a gente sofre uma pancada. Via de regra isso acontece, né? Você sofre uma pancada e aí fica aquela parte roxa, fica aquela marca. Então, é a palavra que Pedro usa aqui daquilo que os líderes deveriam fazer no sentido de serem exemplo, de serem padrão, de serem modelo. Modelo no temor, modelo na santidade, modelo na piedade, modelo no amor, modelo na disposição, enfim, em tudo o que é espiritualmente virtuoso. Eles devem andar, ou deveriam andar, na frente do rebanho como um padrão a ser seguido, como um padrão a ser repetido. Então, isso mostra um terceiro princípio que a gente não pode esquecer. Nós, líderes, não podemos esquecer. Especificamente falando, nós presbíteros, especificamente nós diáconos, mas todos nós que exercemos a liderança na Igreja de Cristo. Ou seja, exemplo é a melhor forma de nós liderarmos. Exemplo é a melhor forma de nós liderarmos. É necessário nós irmos adiante dos nossos liderados. E aqui, ovelhas, pessoas que Deus coloca dentro da posição de estarem sob nossa liderança, mas vamos estender esse princípio. Serve também para os nossos filhos, serve também para os nossos empregados, serve também para aquelas pessoas que estão sob nossa supervisão. Irmãos, irmãs, de nós termos esse cuidado, de conduzirmos essa pessoa ou essas pessoas através do nosso exemplo, através do nosso procedimento. Não é aquela questão, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas é a questão, faço o que eu digo e faço o que eu faço. É assim que a gente exerce a liderança piedosa, conforme a vontade, conforme o propósito do Senhor. E preste atenção numa coisa, o mundo, ele está à procura dessas pessoas. Porque a gente observa muitas vezes o mundo falando do evangelho, escarnecendo da palavra, porque infelizmente a gente tem, nem dentro da igreja, exemplos que possam ser sólidos nesse sentido, pelo menos não no seu sentido generalizado, um ou outro. Mas, infelizmente, a gente está perdendo muito essa capacidade. Mas o mundo requer. Ele espera ver isso em nós.
É por isso que nós devemos ter esse cuidado, sobretudo nós que somos líderes, para que assim, de fato, a gente possa ensinar através do nosso exemplo e conduzir as pessoas pelo bom caminho o mesmo bom caminho que nós estamos andando. Então, aqui, Pedro ele fala como é que o pastoreio ele deveria ser exercido. Ele dá os detalhes de como a liderança cristã ela deve ser exercida, sobretudo em relação aos oficiais que compõem a Igreja de Jesus Cristo. Eles deveriam ser voluntários, para que a preguiça não os dominasse, estivessem sempre dispostos a fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Eles precisariam ter doação de si mesmos e não serem movidos pela cobiça, e se for o caso de se auto-sacrificar justamente para isso. Eles deveriam ser exemplo ao invés de dominadores, para que assim o ensino deles impactasse o coração das pessoas que eles estavam liderando. E para isso, irmãos oficiais, de quem nós precisamos? Ou de que nós precisamos? Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos focar a nossa vida no exemplo de Jesus Cristo, para que assim a gente possa exercer, para que dessa forma a gente possa desempenhar o oficialato e qualquer função de liderança que porventura Deus nos dê nessa vida, e estendendo aqui até mesmo fora da igreja. Por quê? É em Cristo, irmãos e irmãs, que a gente vê a disposição perfeita para executar a obra do Senhor. Me chama muita atenção quando a gente lê as páginas dos evangelhos e a gente chega justamente a essa conclusão. Cristo, ele nunca estava indisponível às pessoas. Até mesmo nos momentos que ele se retirava para descansar, quando ele era incomodado pelas pessoas, ele sempre era prestativo para poder atendê-las e, se fosse o caso, passar tempo com elas. Então, Cristo, ele é esse modelo de disposição para nós trabalharmos na obra do Senhor. Cristo, ele também é exemplo no sentido de sacrifício pessoal, porque ele ofereceu aquilo que ele tinha de mais precioso na sua vida, ou seja, a sua própria vida, para que assim ele pudesse nos salvar. Ele se doou dentro do nível extremo, para nos ser também esse padrão, para nos ser também esse exemplo. Ou seja, Cristo, mais do que ninguém, chamou para si a responsabilidade de seguir os seus passos, de seguir os seus ensinamentos, para que assim nós pudéssemos ser bem-aventurados. Então, a gente precisa focar a nossa vida na vida de Jesus Cristo. A gente precisa clamar para a nossa vida a graça de Jesus Cristo, sem a qual a gente não pode desempenhar fielmente o ministério, o trabalho, as funções, as missões que Deus ele nos delegou. Então, tenhamos esse desafio em mente. Cumpramos esse desafio em relação às nossas vidas. Então, aqui a gente vê, no primeiro lugar, a necessidade de humildade que deve haver no líder. Em segundo lugar, você vai ver o apelo que Pedro faz aos líderes para que eles pudessem liderar de maneira bíblica, de maneira voluntária, se doando, de maneira exemplar. Mas, em terceiro lugar, a gente vê aqui a recompensa. A recompensa para os líderes. A recompensa para os líderes. Olhem só o versículo 4. Olhem só o versículo de número 4. 1 Pedro 5, versículo 4. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória ou da glória. Aqui, nesse verso 4, Pedro ele destaca, ele fala acerca do prêmio a ser recebido pelos presbíteros fiéis que seguirem os seus conselhos, os conselhos que Pedro acabara de falar, conforme nós vimos agora há pouco. O prêmio de que Pedro fala aqui é uma coroa gloriosa. É por isso que ele fala de inacessível coroa da glória. É uma coroa que não se corrompe com o tempo, ela está sempre conservada, ela permanece eternamente. É interessante porque aqui também Pedro destaca a pessoa que estará na responsabilidade de nos dar essa coroa na eternidade. Pedro fala que o nosso premiador será o próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro aqui fala de supremo pastor, o primeiro, o principal dos pastores. E o tempo dessa premiação é a consumação da nossa salvação, quando Cristo vier em glória para poder buscar a sua igreja. Então,
uma liderança que é exercida em termos espirituais de maneira digna, de maneira fiel, de maneira bíblica, ela vai trazer consigo uma recompensa eterna que nos será dada pela pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui você encontra uma outra verdade que jamais a gente pode esquecer em relação às nossas vidas. A fidelidade. A fidelidade a Deus nos garante bênçãos eternas. A fidelidade a Deus nos garante bênçãos eternas. Esse é o princípio que nós encontramos em toda a palavra de Deus. E não é diferente daquilo que Deus exige em relação aos líderes, seja dentro da igreja, seja na família, ou em qualquer outro posto de liderança que Deus, porventura, nos colocar. Muitas vezes a gente não vê o resultado, mas eles vêm. Com toda certeza, na eternidade, eles virão. E é justamente isso que deve alimentar a nossa vida, para que a gente possa exercer as missões que Deus nos der de maneira fiel, de maneira intensa, de maneira voluntariosa, para que assim nós possamos ser recompensados por tudo aquilo que Deus não só nos chamou para fazer, mas nos deu condição de fazer e assim fazê-las, fazer essas coisas de maneira que agrade a Deus, que agrade ao Senhor. E o que é que nós temos aqui de desafio para nós, irmãos oficiais? Irmãos lideranças da Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas. Irmãos, sejamos fiéis. Sejamos fiéis naquilo que Deus nos mandar realizar. Naquilo para o qual Deus nos chamar. Que nós devemos fazer no temor de Deus, não com medo dos homens. Não com medo dos homens. As nossas convicções, os nossos pensamentos, eles não devem estar submetidos àquilo que as pessoas irão pensar, àquilo que as pessoas irão achar, mas sim àquilo que Deus pensa, mas sim àquilo que Deus acha, para que assim a gente não possa abrir mão dos princípios, como infelizmente muitos líderes abrem, para que possam ter popularidade, para que possam ter número, para que possam ter projeção. Não. Sejamos fiéis. Desconsideremos táticas humanas para atrapalhar dentro da condução do povo de Deus, não. Mas que nós consideremos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, as suas orientações, as suas prescrições, os seus conselhos, as suas ordens. Sejamos, irmãos, diligentes naquilo que Deus nos chamou para fazer. E esperemos que as recompensas virão. Se não vierem nessa vida, e talvez elas nem venham, mas com toda certeza elas virão na eternidade, onde a gente vai escutar do nosso Salvador: servo fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa perspectiva que a gente deve ter em relação às nossas vidas. Essa perspectiva, esse pensamento que a gente deve ter. Então, hoje, a gente viu Pedro dando alguns conselhos para a liderança da igreja ou das igrejas para as quais ele escreve. Mas não só Pedro dá esses conselhos, ele mostra alguns resultados. E é o que é que Pedro faz? Ele mostra a necessidade de humildade que deve existir no líder. Ele faz um apelo específico para a forma correta dos líderes exercerem a sua liderança de maneira voluntária, de maneira prestativa, de maneira exemplar. E, por fim, ele nos ensina a recompensa que aguarda aquelas pessoas que forem fiéis naquilo que Deus lhes mandar realizar. Ou seja, uma coroa imarcessível, uma coroa gloriosa que nos será dada pelo próprio Senhor, pelo próprio Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos oficiais, pensemos nessas coisas. Para esses próximos 2 anos que os irmãos estarão aqui exercendo as suas respectivas funções. Pensemos nessas coisas. Demais irmãos líderes que vão ter o próximo ano aí os seus respectivos encargos, os seus respectivos trabalhos aqui dentro da Igreja de Deus. Mas no sentido mais extensivo, pensemos em cada um de nós, irmãos e irmãs, que somos líderes em nossas casas, líderes em nosso trabalho, líderes de alguma forma na sociedade. Pautemos a nossa vida pela humildade. Sejamos dispostos naquilo que Deus quer que a gente faça. Sejamos prestativos, tenhamos a nossa vida como exemplo e assim aguardemos aquilo que Deus tem reservado para nós, que com toda certeza Ele tem, na medida em que nós não abrimos mão dos nossos princípios. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele esteja nos abençoar, que Ele esteja a aplicar
a sua santa palavra em nossos corações, para que a gente possa pensar nisso e que a gente possa perceber que, mesmo querendo, mesmo não querendo, de certa forma, a gente estará sempre exercendo a nossa influência aonde nós estivermos. Então, que nós o façamos segundo a vontade e o propósito de Deus em relação às nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém.